reparou que os que têm, às vezes a amam, outras vezes a detestam? Por que é tão difícil a gente viver em família? Quando é que ela foi inventada? O que a gente vê por aí é que existem famílias enormes e outras bem pequenas. Existem as famílias tradicionais, com pai, mãe, filhos, às vezes avós, e outras bem diferentes disso. 2 mães, 2 pais, só a mãe, só o pai, filhos e enteados juntos, só o casal, a pessoa sozinha. Tem gente que luta pela família e tem gente que só quer a distância dela. Tem família que é saudável e tem outras que parecem até uma gangue, encobrindo os próprios erros. Tem casa que é um lar e tem casa que parece mais um hostel. A minha casa hoje em dia, pela idade dos meus filhos, às vezes se parece assim. Eles passam o dia todo fora, estudando, ou trabalhando, ou namorando, depois só aparecem em casa para dormir. Há eventos que servem para unir mais as famílias, enquanto há outros que, mesmo que tenham essa intenção, às vezes as separam. Por exemplo, você já reparou como as programações das igrejas fazem com que o cristão, cuja família não é convertida, só fique mais afastado dela? É programação domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a família, quando entra nisso? Mas o que é família? É um grupo de pessoas ligadas por casamento ou por união estável ou por algum outro tipo de união, formando um casal ou um par, ou unidas por filiação ou por adoção. São os filhos. A gente pode chamar essas pessoas de parentes. E esses parentes podem ou não viver no mesmo teto. Por exemplo, o pai, a mãe e os filhos moram numa casa, os avós moram em outra. A família transmite valores morais, valores sociais também, mesmo que ela não queira. Costumes e tradições em que ela acredita também, porque mesmo que você não fale, seu filho está observando você. E existem 2 tipos de família de acordo com o grau de proximidade. A família nuclear, que são os que moram na mesma casa, podem ser os pais junto com os filhos ou só o casal. E existe a família extensa, que são todos os que têm algum parentesco. Os avós, os tios, os primos. E isso pode ser flexível também. Existem os avós que moram junto com os netos e aí fazem parte da família nuclear. E algumas vezes até os empregados podem ser considerados parte da família, como a babá, desde que o menino era pequeno, até que ficou adulto e ela virou praticamente parte da família. Existem muitos tipos de família. A tradicional, que são os pais e os filhos. A monoparental, em que só a mãe ou só o pai estão presentes como adultos. A família arco-íris, de pais homossexuais. A família comunitária, quando vários adultos são responsáveis pelas crianças. É um modelo que a gente vê muito no interior. E como é que a família surgiu? Quem foi que inventou a família? Foi o próprio Deus. A gente vê essa história lá em Gênesis, no capítulo 2, quando vai contando no finalzinho do capítulo que Deus resolveu criar a mulher porque viu que não era bom que o homem não tivesse uma companheira, alguém que fosse capaz tanto quanto ele. Fez com que o homem caísse num sono profundo, tirou parte do seu lado e dessa parte fez uma mulher e a levou para o homem. E no verso 24 fala assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Foi assim que surgiu a primeira família. Foi Adão e Eva, e mais tarde com os filhos que eles tiveram. E como que a família deveria ser? O que seria uma família ideal? Um ambiente de afeto, confiança, proteção, segurança, apoio, resolução de problemas, resolução de conflitos, companheirismo, harmonia, conforto, bem-estar e unidade na diversidade. Todos diferentes, mas todos unidos. E aquilo que a família for para nós vai influenciar toda a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso modo de se relacionar com as pessoas, nosso modo de viver, pro bem ou pro mal, porque vai afetar muito a nossa autoestima, a autoconfiança, nosso caráter, nossas atitudes sobre casamento, filhos, educação, trabalho, lazer, dinheiro, política, religião. Tudo isso é ensinado em casa, seja com palavras, seja só por meio de ações. E falando em religião, vamos dar uma olhadinha no que fala em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Uma outra versão fala: ensina a criança o caminho em que deve andar,
andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E é em casa que a criança pode aprender que a vida com Deus não é um monte de regras ou um monte de proibições, e sim um relacionamento dinâmico com o nosso Criador. Sabe como que ela vai aprender isso? Se vir que você tem isso com Deus. Deixe seu filho ver você tendo relação com Deus, você orando, você ouvindo a voz dele, pedindo conselho, você agindo no dia a dia de acordo com a fé que você tem. Outra coisa que a família deveria ser é um lugar onde a gente aprende que pessoas são mais importantes do que coisas e que ser é mais importante do que ter ou parecer. É isso que a gente extrai dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, que estão em Mateus nos capítulos 5 a 7. Dá uma olhadinha lá para você ver do que eu tô falando. Mas um bom aperitivo são as bem-aventuranças, que estão lá em Mateus 5, nos versos 3 a 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então a família é um ótimo lugar para a gente aprender essas coisas. O que é ser pobre no espírito, chorar, ser humilde, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacificador, aguentar perseguição por causa da justiça do reino de Deus, aguentar calúnia por amor a Jesus. E se você é cristão, pode ser que você se interesse em ter culto doméstico. Essa é uma boa maneira de você ensinar a Bíblia e os valores cristãos para os seus filhos. Durante muitos anos eu fiquei lutando para poder ter culto doméstico, até que eu percebi que o que eu poderia fazer era uma série de desafios para os meus filhos, seguidos de discussão da Bíblia. Aos fins de semana a gente fazia assim. A gente estabelecia um determinado capítulo da Bíblia, todo mundo iria ler esse capítulo durante a semana, e no fim de semana seguinte todos nós iríamos discutir o que chamou a atenção, o que a gente não sabia e aprendeu, o que a gente achou interessante, e foi um período muito enriquecedor para todos nós. A família também deve ser um lugar onde a gente aprende submissão de todos os membros, uns em relação aos outros. Existe uma ideia errônea na igreja de que as mulheres devem ser submissas aos maridos e só. Então mulher é capacho de todo mundo. Não é isso que a Bíblia fala, não. Isso é uma deturpação do texto que está lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 21. Nesse versículo, Paulo fala assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E logo em seguida ele vem emendando conselhos para as mulheres, para os maridos, para os pais, para os filhos. E todos esses conselhos derivam justamente desse versículo 21. No verso 22 ele fala assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Mas no verso 25 ele fala assim para os maridos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então o padrão de submissão é justamente esse, o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Para o cristão é muito fácil se entregar e se submeter a Jesus, porque a gente sabe que ele nos ama a ponto de dar a vida por nós, e ele é sábio, e ele é amoroso e quer o melhor para nós. E esse deve ser o mesmo padrão no casamento. A mulher deve ser capaz de se submeter ao marido porque sabe que ele a ama, que ele é capaz de dar a vida por ela, que ele a trata com amor, com carinho, e dá para ela tudo o que ela necessita, da mesma forma que Jesus dá tudo que a igreja necessita. Mas o problema é que muitas vezes os casais interpretam isso como uma via de mão única e não de mão dupla. Exigem a submissão da esposa, mas sem oferecer esse tipo de amor e consideração que o marido deve ter, espelhado no amor e consideração que Jesus tem por nós. Pensa um pouco nisso então. E no capítulo 6, Paulo vai continuando essa ideia de submissão em família, falando assim no verso 1: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Da mesma forma que o modelo de relacionamento conjugal é o modelo de relacionamento de Jesus com a igreja, o modelo de relacionamento entre pais e filhos é o relacionamento de Jesus com o Pai.
pai. Jesus também foi obediente em tudo, mas não é uma obediência que não tem nada em troca. O verso 4 fala: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tratem seus filhos bem, como o pai sempre tratou Jesus. E especificamente em relação aos cônjuges, além desse amor, que tem como modelo o amor entre Jesus e a igreja, deve haver também desejo, como a gente vê lá em Cantares, no capítulo 5, versos 10 a 16. A mulher fala assim do seu marido: o meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000, sua cabeça é como o ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira, são negros como corvo, seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como joias, suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume, seus lábios são como lírios que destilam mirra, seus braços são cilindros de ouro com berilo neles engastado, seu tronco é como marfim polido adornado de safiras, suas pernas são colunas de mármore firmadas em bases de ouro puro, sua aparência é como o Líbano, ele é elegante como os cedros, sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável, esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Isso é uma visão de quem está apaixonada. E nesse mesmo livro, no capítulo 7, os versos 1 a 9 falam assim: como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe. Agora é ele falando a respeito dela. As curvas das suas coxas são como joias, obra das mãos de um artífice. Seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como 2 filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Sua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda, como você me agrada. Oh, o amor e suas delícias. Seu porte é como o da palmeira, e os seus seios como cachos de frutos. Eu disse: subirei à palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçãs, e a sua boca como o melhor vinho. Ele também está nitidamente apaixonado por ela. E isso precisa estar presente no casamento também. Só que é bem difícil a gente conservar isso ao longo dos anos. Decepções vão se acumulando, mágoas, mas é possível. Junto com Deus, se você quiser lutar, é possível. Se você quiser saber mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo sobre Cantares que eu já postei, vou deixar o link aqui embaixo, e também no vídeo sobre relacionamento amoroso. O casamento também deve ser um lugar de companheirismo, onde um é o melhor amigo do outro. Eu falo pro meu marido: você é o meu melhor amigo e minha melhor amiga também. E ele fala: você também é meu melhor amigo e minha melhor amiga. Porque não é só dentre todos os homens que ele é o meu melhor amigo. Dentre todas as pessoas. E ele fala que eu não sou a melhor amiga só dentre as mulheres. Entre todas as mulheres e homens. E isso é bacana, isso é bonito e isso é possível. Olha o que fala em Cantares no capítulo 5, verso 2. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Você viu do que ele chamou ela? Minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Eles se viam como irmãos, como companheiros também. E em Eclesiastes, no capítulo 4, os versos 9 a 12 falam uma coisa bastante bacana. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E esse cordão, você viu, são 3 dobras. A terceira, a gente sabe que é Jesus. E esse é o segredo que a gente vê lá no sucesso da festa de casamento, que é contada lá em João, no capítulo 2. Jesus foi convidado para um casamento, e durante a festa o vinho acabou. E Jesus acabou transformando a água em vinho e foi um sucesso. Melhor ainda do que o início. E o segredo está todo ali. No verso 2, diz que Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O vinho do seu casamento está acabando? Convide Jesus. Olha também o que Maria falou no verso 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Faça tudo o que Jesus mandar você fazer para salvar o seu casamento. Obedeça totalmente. E o verso 10 mostra o espanto do responsável pela festa.
festa. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E pode acreditar, se você fizer essas coisas, convidando Jesus e seguindo tudo que ele falar para você, seu casamento vai ser bem melhor do que foi antes. Agora uma palavrinha para pais e filhos. Como deve ser esse relacionamento dentro da família? É um relacionamento de amor também. Como eu falei, o modelo é o relacionamento de Jesus com o Pai. Está lá em Mateus 17, verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Esse é o relacionamento que deve existir entre pais e filhos. O filho agradar ao pai, o pai se agradar do filho. E só tem sentido se Deus vier em primeiro lugar. É o que está em Mateus 10, no verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então só tem sentido você amar primeiro a Deus e depois, como um reflexo disso, você amar os seus. Deve ser marcado por respeito. É o que está em Êxodo, no capítulo 20, verso 12. É aquele mandamento que fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um relacionamento de cuidado e doação também. Mateus 7, nos versos 9 a 11, fala assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Todo pai ama doar para os seus filhos. E na velhice isso se inverte. Quem vai cuidar e quem vai doar são os filhos em relação aos pais. Então, quando chegar a sua vez de ser cuidado pelos seus filhos, aceite. É um relacionamento que deixa herança também. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 14, fala assim: os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Que herança você está deixando para o seu filho? Eu não estou falando de bens e dinheiro, não. É um relacionamento de imitação. Olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos imitam os pais. Relacionamento de obediência. A gente já viu o texto de Efésios 6, 1, mas isso tem também em Colossenses 3, verso 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Relacionamento de tolerância também. Olha o verso 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Sejam tolerantes com seus filhos. Apoiem-nos e ensinem sem irritar. Disciplinem quando for necessário. É o que está em Hebreus, capítulo 12, verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E se você quiser saber mais a respeito de paternidade, dá uma olhada no vídeo que eu já postei sobre esse assunto. E os irmãos, como devem se relacionar? Também é um relacionamento de amor, e o modelo é Jesus e nós, porque ele, além de ser nosso noivo, ele é nosso irmão. Olha o que Mateus 25, verso 40 fala: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ele nos considera irmãos, e ele é um modelo de irmão mais velho. Também só tem sentido se Deus vier primeiro. É o que está em Lucas 14, verso 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E é um relacionamento de ajuda. Olha Lucas 22, 32. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. De sacrifício também. Romanos 9, 3. Eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. E às vezes também de repreensão. Olha 2 Tessalonicenses 3, versos 14 e 15. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Irmão às vezes faz isso, e deve fazer se importa com seu irmão. Só que isso é como a família deveria ser, mas como ela muitas vezes é. Primeiro, a gente deve lembrar que nós todos costumamos repetir o modelo de família que a gente conhece. Quando ele é positivo, a gente faz isso conscientemente, e quando é negativo, mesmo que a gente o rejeite, inconscientemente, às vezes a gente repete também. E a família pode ser uma enorme causa de sofrimento para todo mundo. Em relação aos cônjuges, acontece uma mudança gradativa ao longo do tempo, e o relacionamento de namoro muitas vezes se deteriora. Ora, ninguém se casa
casa com quem não admira. E essas mudanças ao longo do tempo trazem um grande arrependimento, às vezes, de se ter casado. O casamento muitas vezes caminha para a destruição, terminando em divórcio ou virando um museu do que um dia foi bonito, desembocando numa infidelidade real ou uma infidelidade platônica. E hipocrisia também. Olha o que está em Mateus 6, verso 2. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Às vezes tem gente que monta um teatro para que todo mundo ache que o casamento deles é maravilhoso, mas se é isso que você está fazendo, a sua recompensa vai ser só essa admiração dos outros, e admiração por uma coisa falsa. Dá uma olhada no vídeo sobre relacionamento amoroso e o relacionamento de pais e filhos. Como é muitas vezes? Todos os pais erram, em maior ou menor grau. Nossos pais erraram conosco, nós também erramos com os nossos filhos vão errar com os nossos netos. Porque lá em Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, por mais que a gente não queira. Às vezes nós somos severos demais, ou permissivos demais, ou ausentes. Olha o vídeo sobre paternidade. A gente deixa a televisão, o computador, o celular, o videogame substituírem os nossos relacionamentos, e os nossos filhos aprendem valores distorcidos, porque o que eles estão vendo na internet ou na televisão é isso que eles vão ter como verdadeiro. Surge uma alienação, a gente deixa de saber se relacionar com as pessoas em nossa volta. Saiba que a família é o verdadeiro lugar pra gente treinar essas coisas todas. E se a gente não ensinar, quem vai ensinar vão ser os filmes, as novelas, os seriados, os videogames, os vídeos da internet. Você sabe que a internet tem muita coisa boa, mas ela também tá cheia de porcaria. E os filhos vão aprender lá a respeito de moralidade, sexualidade, ética, poder, dinheiro, prazer, amor, ódio, vida, morte. E ultimamente todo mundo tá falando sobre corrupção aqui, não é? Mas a gente não consegue enxergar que a corrupção, antes de ser propriedade exclusiva dos políticos, mora com a gente debaixo do mesmo teto, na nossa casa, no nosso coração. Muitas vezes, em vez da gente corrigir essas coisas, a gente assume uma atitude de cumplicidade, e isso é muito ruim, muito nocivo. Daqui a algumas semanas eu vou postar um vídeo a respeito de escolhas, e eu vou falar mais a respeito disso. O relacionamento entre irmãos muitas vezes é marcado por ciúmes, predileção, inimizade, alianças mais de uns com os outros. Lembra da história de José, que a gente já viu em outros vídeos? Está lá em Gênesis 37. Por causa da predileção do pai por ele, os irmãos tinham um ódio tremendo e acabaram vendendo o irmão como escravo. Então, se você, pai ou mãe, tem predileção por algum dos seus filhos, esconda isso muito bem no seu coração, pro bem dos seus filhos. Os meus filhos às vezes ficam disputando para ver se descobrem quem é o filho favorito. Cada hora eles acham que é um. E eu fico satisfeita com isso, porque é sinal de que nenhum deles é. Nos nossos relacionamentos familiares existem algumas coisas que podem minar a relação. A familiaridade, por exemplo, faz com que a gente vá ficando descuidado, não tenha mais carinho um com o outro. E eu era assim em relação à minha avó, até o dia em que eu sonhei que ela morreu. Foi uma coisa tão ruim, mas me ajudou a despertar para a necessidade de cuidar dela, de ter carinho para com ela. E ela ainda viveu mais uns 20 anos depois disso. Pode existir também uma falsa segurança e você se esquecer que qualquer um deles pode partir ou morrer a qualquer momento. Pode ser seu cônjuge, pode ser seu pai, pode ser seu filho. Às vezes vão embora depois de 20, 30 anos de casamento, depois de estarem morando com os pais até uns 30, 40 anos de idade. E o arrependimento muitas vezes chega tarde demais. A gente às vezes exacerba o nosso individualismo e não a nossa individualidade. Individualidade é bom. Você é diferente dos outros, mas você não precisa nem deve viver isolado de todo mundo. Hoje em dia é comum, cada um com o seu celular ou tablet ou computador, às vezes no mesmo cômodo, mas cada um assistindo uma coisa diferente, alheio a todos os demais ali. E isso é um reflexo do nosso egoísmo natural. Combata isso com a ajuda de Deus. O cansaço também pode destruir a família por causa das muitas obrigações, das muitas preocupações. É o trabalho exaustivo, é a preocupação com o desemprego, com os estudos, que fazem com que a gente, desde pequeno, fique cheio de tarefas e atividades o dia inteiro. É a preocupação com
o sustento da família, em dar atenção, os problemas que vão surgindo. E é a própria igreja, com excesso de programações, com problemas internos que sugam a nossa energia também, principalmente se você tem alguma espécie de liderança ali dentro. Muito cuidado com isso. Não faça como Davi, que foi um maravilhoso rei e um péssimo pai. É o justicismo, a história do olho por olho, dente por dente. Ah, ele não me ajudou nisso, também não vou ajudar. Olha o que está em Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso não é salutar para a família. É a família que luta contra o alcoolismo, o uso de drogas, maus tratos, abuso sexual, até mesmo o divórcio, que às vezes é uma solução, mas traz junto alguns problemas também. Problemas financeiros, que agora vai ter que pagar pensão para alguém ou viver da pensão de alguém. É com quem vai ficar a guarda dos filhos. Problema de moradia, quem vai morar onde? Competição com o ex, alguma herança ruim que a gente recebeu. Tem gente que acredita em maldições hereditárias. Só que as maldições são resultado dos atos. Seja ativo. E com a ajuda de Deus você consegue quebrar qualquer maldição que possa existir. Todos nós temos qualidades e defeitos. E somos diferentes uns dos outros. Isso muitas vezes gera conflito, porque a gente não se entende. Além da incompreensão, pode surgir oportunismo, um querendo se aproveitar do outro, implicância, críticas, acidez, sarcasmo, ridicularização, ofensa, menosprezo, repressão, rejeição. A gente precisa conhecer um ao outro para poder amar. Ninguém ama o que não conhece. Quais são então os tipos de pessoas que a gente pode ter na nossa família? Em relação à personalidade, a pessoa pode ser introvertida ou extrovertida. O introvertido fala pouco, pensa antes de falar, tem poucos amigos, é caseiro se a casa for um lar, ou um lobo solitário na rua e precisa de isolamento de vez em quando. Já o extrovertido é falante, impetuoso, tem muitas amizades, adora festa, trabalha em equipe e precisa de interação social. As pessoas também podem ser práticas ou intuitivas. O prático gosta de fatos, dados, é pé no chão, tem objetividade, aprende com experiências, inclusive experiências dos outros. Pensa muito no passado e é bastante direto. Já o intuitivo gosta de mudanças para melhorar, pensa mais em possibilidades, ideias, tem muita imaginação, criatividade, pensa muito no futuro e pode ser considerado inovador. Existem também as pessoas racionais e as emotivas. O racional decide de forma lógica, inflexível, fria, prudente, justa, gosta da verdade e de tudo que faz sentido. Pensa com a cabeça. Enquanto o emotivo decide avaliando como vai afetar os outros, tentando aliviar a dor de uma forma misericordiosa, enxergando semitons, não só preto e branco. E pensa com o coração. As pessoas também podem ser agentes ou reagentes. O agente tem ideias e cria as ações. É agressivo, determinado, comunicativo, intenso, gosta de liderar, age e é seguido. Já o reagente evita confronto, é indeciso, cauteloso, bom ouvinte, incentivador, não gosta de impor suas ideias, reage e segue outros. Mas você sabia que até no nosso jeito de brigar a gente pode ser diferente? Revela muito sobre nós e pode levar a rupturas também. O emburrado fica mudo, de cara feia, com frieza, se afasta dos outros, guarda mágoa e rancor. O esquivo foge, vai comprar cigarro, vai pro bar, vai pro shopping, vai pra casa dos outros, vai se refugiar nas drogas ou no trabalho. O agressivo faz ataques verbais com sarcasmo, rispidez, intimidação e também causa muita raiva e mágoa. E o violento é uma versão piorada do agressivo, que parte por ataque físico depois do verbal. E o que você pode fazer se você quer recomeçar? Primeiro, você tem que aprender a lidar direito com a raiva. Olha o que Paulo fala em Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Você pode sentir raiva, mas antes do dia terminar, deixa essa raiva passar. Aprenda a lidar direito com outras emoções também, como a tristeza. Ficar triste não é pecado, não é uma coisa ruim. Portanto, não sufoque. Jesus, por exemplo, em Marcos 14:34, falou assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Jesus admitiu a tristeza dele. Ele não negou. Portanto, não negue a sua tristeza. Só que a tristeza precisa passar para não se transformar em depressão. O Salmo 30, verso 5 fala assim: a ira de Deus só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A alegria precisa vir depois da tristeza, mesmo que a tristeza dure a noite inteira. E ela precisa
precisa gerar vida, não morte. O Salmo 40, nos versos 1 a 3, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Confie em Deus para tirar você desse atoleiro de tristeza e botar você em cima de uma rocha para que você possa ser restaurado e voltar a ter alegria. Outra coisa que você deve fazer é parar um pouquinho para ver se o problema não está em você e não no outro. Talvez você tenha sido insensível, ou egoísta, ou injusto. Jesus falou sobre isso em Mateus, no capítulo 7, versos 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Outra coisa é que você deve sempre falar a verdade, não minta, mas fale a verdade com amor. Isso está em Efésios 4, verso 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E pior ainda se vocês forem membros da mesma família. Converse mantendo a paz. Se for preciso, espere um pouco. Deixe a raiva passar, até que você esteja na disposição certa. Vá orando por humildade, expressando o seu amor e o seu compromisso com aquela pessoa, reconhecendo a sua parcela de culpa, expressando como você se sente, mas sem hostilidade, nem insinuações. Fale sobre fatos. Não coloque adjetivos na pessoa, mas fale sobre o que ela objetivamente fez. Não diga nunca nem sempre. Mulher tem mania de falar assim: você nunca faz isso assim assado. Você sempre faz isso assim assado. Não é assim. Isso é um exagero que a gente tem mania de fazer. Seja objetivo. Fale a verdade. Exponha todas as mágoas. Não deixe nenhuma guardada para depois, não. Porque senão essas mágoas vão voltar piores mais lá na frente. E esse processo leva muito tempo de falar a verdade e se acertar. E além de você falar a verdade, você tem que estar preparado para ouvir a verdade quando o outro for falar com você também. É importantíssimo que você faça isso com espírito de reconciliação. Tem que querer e tem que reconhecer a nossa contribuição no problema, porque todos nós somos pecadores. Lembra do texto lá de Mateus 7, quando Jesus fala: você está vendo o cisco no outro, mas você tem uma trave no seu. Por isso, olhe para o outro com misericórdia e generosidade. Lembre que é difícil para o outro também. E imagine um bom futuro depois que Deus intervier. Isso vai trazer alegria e motivação para você tentar de novo. E inspire-se naquilo que Deus fez por você e por todos nós. Se você quiser, dá uma olhadinha no vídeo sobre perdão, que eu já falei sobre isso. Assuma um compromisso de mudança com a ajuda de Deus. Não adianta você sair por aí pedindo oração para todo mundo se você mesmo não orar, e pior ainda, se você mesmo não estiver disposto a obedecer aquilo que Deus vai ensinar para você. Seja autêntico, porque a hipocrisia acaba com qualquer família. Ou você nunca ouviu falar em filhos de pastores que se desviaram porque o pastor era um na igreja e outro em casa? Lembre-se que os jovens são idealistas. Isso é muito bom, porque ajuda a gente a se manter idealista também. Muitas vezes não é o diabo que afasta os pais dos filhos, é a gente mesmo. E você, pai, você, mãe, aprenda a ser um líder servo, como Jesus falou em Mateus 20, 28. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É isso que os seus filhos esperam. É isso que a sua esposa espera de você. Tem uma história muito interessante lá no Antigo Testamento que mostra a ilustração disso aqui. O filho do rei Salomão virou rei depois da morte do pai. E o povo veio reclamar que os impostos estavam muito altos. E aí ele foi se aconselhar com os sábios que haviam sido conselheiros do pai dele. E eles disseram para Roboão, lá em 1 Reis, capítulo 12, verso 7. Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Se você servir aos seus servos, os teus servos vão te servir para sempre. Isso vale para qualquer pessoa que esteja hierarquicamente abaixo de você. Seus empregados, seus subordinados, sua esposa, seus filhos, qualquer pessoa. Se você servir, essa pessoa vai se tornar seu servo para sempre, porque vai te servir de coração. É o que a gente chama de servo de orelha furada, porque você vai ganhar a admiração deles. Reveja as suas prioridades, mexa nas suas agendas, desacelere. Dá uma olhadinha no vídeo que eu já postei sobre realização de sonhos e também no vídeo sobre administração do tempo, e estabeleça um tempo periódico com a sua família. Um tempo com eles todos
todos juntos e um tempo com cada membro individualmente. Tempo é a gente que faz, só depende daquilo que a gente estabelece como prioridade. Isso pode ser sem gerar despesa, pode ser um passeio no bairro, uma ida até a praça, até a praia, até o shopping, só para passear, só para conversar, só para estar junto. Conversem sobre tudo, coisas importantes ou coisas bobinhas, coisas agradáveis, coisas não tão agradáveis, para que vocês se conheçam e aprendam a se amar. Tenha interesse real na outra pessoa, sobre a vida normal dela, sobre os seus sonhos e cumpra as suas promessas. Olha o que está em Mateus capítulo 5, no verso 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Cumpra o que você fala. Seu sim seja sim, seu não seja não. E saiba que isso leva bastante tempo para construir. Busque oportunidades para servir o outro, para inspirar, para encorajar, para curar. Seja observador, seja tolerante, seja flexível. E em vez de exacerbar o individualismo, estimule a individualidade, as diferenças que existem entre cada um, porque isso é lindo e enriquecedor. Filipenses, no capítulo 2, versos 3 e 4, fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuidem uns dos outros. Vocês devem ser cuidadores uns dos outros. Para isso é importante que você saiba que o amor tem muitas linguagens. Existem pessoas que manifestam e entendem amor manifestado de uma forma diferente da forma do outro. Uma dessas formas é pelo contato físico. Abraçar, beijar, dar a mão, fazer cócegas, brincar de luta, dançar. Outros se identificam com presentes, não por culpa, mas porque gosta de fato. Pode ser alguma coisa barata, que não custe caro, mas o importante é que seja atencioso, que seja intencional, que você queira de fato agradar a pessoa com aquilo. Outros se comovem mais com palavras. Um elogio pode ser incondicional, quando você elogia pelo que o outro é, ou pode ser condicional, por alguma coisa que o outro fez. Todo mundo gosta disso. Alguns se identificam mais com atos de gentileza. Quando você prepara a refeição para ele, conserta alguma coisa que está quebrada, faz alguma tarefa doméstica, ajuda de alguma forma, dá a oportunidade de ter alguma experiência legal. E outros já dão mais valor ao tempo passado juntos. Tempo em qualidade, mas também em quantidade. Tá presente ali totalmente, sem que a mente esteja voando em outro lugar. Tendo exclusividade. Só nós dois. Eu com você e você comigo. Tendo disponibilidade total, pelo menos enquanto estão ali. Aprenda também a andar a segunda milha, a dar a outra face. É isso que Jesus falou em Mateus 5, nos versos 39 a 41. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Pode ser que só você queira desenvolver isso na sua família, que o outro não queira, mas ninguém queira. Mesmo assim, esteja disposto a andar a segunda milha, a dar a outra face, a fazer mais do que o outro está exigindo de você. Você vai ver como Deus vai abençoar os seus esforços. Quebre qualquer maldição que você imagine que possa existir na sua família, sendo uma bênção em nome de Jesus. Olha o que está em João 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus escolheu a gente, não foi só para a gente ficar vegetando por aí, foi para que a gente dê muito fruto, seja uma bênção, meu irmão. E lá em Efésios, no capítulo 4, verso 28, Paulo diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Mais do que com oração, uma maldição você quebra com ação. Você roubava, não rouba mais. Você mentia, não minta mais. Você fazia a coisa errada, não faça mais. Faça o que você sabe que é certo. E Deus vai abençoar você. E vai abençoar quem tiver à sua volta. E seja família para mais alguém. Tem um monte de gente por aí que não tem família. Ou teve uma família toda destruída e toda destrutiva. Alargue o coração para quem tem tido esse tipo de experiência. Seja família para alguém. Identifique filhos adotivos em potencial para você. Construa pontes, acolha. Crie essa pessoa como se você fosse pai ou mãe dela. Ou um tio, para que ela tenha vida. Faça como Paulo fez com Timóteo, a quem ele sempre chamava de meu filho na fé. Você quer saber mais a respeito desse assunto? Você pode ler alguns livros do pastor Caio Fábio. A Árvore das Maldições,
Família, ideia de Deus, em que ele fala a respeito dos conceitos do Sermão do Monte para uma vida em família feliz. Família, sombras e luzes, em que a história de Abraão, Isaac e Jacó é vista com todas as suas coisas ruins que foram passando de pai para filho até que se chega em José, filho de Jacó. E há uma verdadeira redenção. Você pode também dar uma olhadinha em 101 ideias criativas para o culto doméstico, de David Merck, e para alargar o seu coração para outras pessoas que podem vir a se tornar sua família de coração, dê uma olhada em Sua Família, de Otis Ledbetter e Randy Scott. E na semana que vem, retomando a playlist sobre autoestima, a gente vai ver visual masculino e o que é uma aparência atraente ou não, do ponto de vista das mulheres. Se você é homem, dá uma olhadinha. Se você é mulher, mas quer dar um toque em algum homem que você conhece, dá uma olhadinha também. Eu espero você lá.